quando você tem comunhão com a Bíblia e pratica a palavra, sua vida cresce, em todos os aspectos e sentidos. Como escrito está em Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus demonstra ser verdadeira. Ele é um escudo para todos os que buscam sua proteção. Então, a palavra de Deus protege, guarda. Amém? Guarda a tua alma, guarda a tua fé, guarda a tua vida. Se há uma coisa que o diabo não pode vencer, é quando uma pessoa está praticando a palavra. A palavra torna-se um escudo protetor para a pessoa. Torna-se um escudo para proteger sua fé, proteger sua mente. Por exemplo, mire, por que você tem muitas dúvidas? Porque você está vazio da palavra. Porque a fé vem por ouvir, escutar e praticar a palavra de Deus. Quando você não escuta, como agora escutamos, não pratica, não para ler, para meditar a palavra ao diário, então, naturalmente, você vai generar muitas dúvidas. Você será uma pessoa debilitada, uma pessoa dudosa, uma pessoa llena de dúvidas, llena de problemas mentais, insegura, medosa. Você nunca terá uma força dentro de você. Por quê? Porque tua alma, tu espírito necessita ouvir a palavra de Deus, necessita ser nutrida da palavra de Deus. Como seu corpo necessita alimentar-se, tua alma, tu espírito necessita alimentar-se da palavra. Então, a palavra é escudo, a palavra é vida, a palavra é força, a palavra é luz. Se você não tem comunhão com a palavra, eu estou acostumado a falar que não tem comunhão com Deus. Compreende, sim ou não? Sim ou não? Ele habla assim, neste versículo aqui, Jesus, quando estava orando por los discípulos, em João capítulo 17, ele versículo 17, Jesus disse assim em sua oração: santifica-los em la verdade, santifica-los em la verdade, tu palavra é la verdade. Então, como que minha vida é santificada? Quando eu estou em la prática de la verdade, quando eu estou em comunhão com a palavra, quando eu sou um oyente, praticante de la palavra. Amém? Porque muitas pessoas vêm na igreja, escutam, pero entra por um ouvido e sai por outro. Não praticam nada. E não serve de nada. São pessoas que são oyentes negligentes, não praticam, são imprudentes e vão cosechar a pérdida de sua alma para a eternidade. São pessoas que vêm na igreja, mas não têm um objetivo, onde eu quero um compromisso com Deus, eu quero salvar minha vida, eu quero uma vida eterna, eu quero uma comunhão com Jesus. E não há, ponga isso em sua mente, não há como ter uma comunhão com Deus se você não pratica a palavra. Não há. É você viver uma fé enganosa, é você viver uma fé mentirosa. Todo o secreto de sua vida ser exitosa e ter uma vida de comunhão com Deus está simplesmente na prática da palavra. Só isso. Se você não pratica a palavra, sua vida não vai frutificar, sua vida não vai crescer, sua vida não vai desarrollar, e dificilmente a pessoa alcançará a salvação. Dificilmente alcançará a salvação. Você vê que Santiago, ele habla assim, e você que está com sua Bíblia aberta, acompanhe Santiago capítulo 1, versículo 21. Ele hablando e dando conselhos de uma vida de comunhão com Deus e uma vida de comunhão com Deus, ele diz assim no versículo 21: assim que quitem de sua vida todo lo malo e todo lo sucio, e aceitem com humildade a palavra de Deus, a palavra que Deus les ha sembrado en el coração, porque tem poder, mire as palavras,
tem poder para salvar tua alma. Então, onde está o poder para que minha alma seja salva? Na Bíblia. Amém? Mire que ele está falando que eu tenho que aceitar a palavra de Deus com quê? Com quê? Com humildade. Sabe por quê? Porque muitas pessoas são orgulhosas. São orgulhosas. E quando que a pessoa é orgulhosa? Quando a pessoa escuta, não é minha assim. Não é desta forma. Não é tão severo assim, não é tão duro assim. Deus sabe de todas as coisas, Deus é amor, Deus é compreensível, Deus entende o que passo, Deus é misericórdia. As pessoas escutam a palavra, pero querem viver de acordo com suas interpretações. Eles não aceitam a palavra de Deus com humildade. E quando que a pessoa aceita a palavra de Deus com humildade? Quando a pessoa reconhece, não, eu estou no pecado, eu tenho que limpar meu coração, eu tenho que cambiar minha forma de ver as coisas, eu tenho que cambiar minhas atitudes dentro da igreja, eu tenho que cambiar meu comportamento como esposa, eu não sou submissa a meu marido, eu tenho que tratar minha esposa melhor. A palavra de Deus ensina-me que eu não posso ser da forma que tenho sido com minha esposa. Eu tenho que tratar meus empregados, meus colaboradores melhor. Eu não posso maltratá-los. Eu não posso ser uma pessoa prepotente. Eu não posso ser uma pessoa grosseira com os demais. Então, isso é aceitar a palavra de Deus com humildade. É receber, é escutar e ver, não, eu tenho que cambiar, sou uma pessoa orgulhosa, tenho que buscar esta humildade, porque o que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que não quer ouvir, que não quer ser repreendida, que não quer aprender, que não quer cambiar. Você habla, a pessoa sigue em seus erros. A pessoa pergunta, por que minha vida não cambia? Por que eu he venido à igreja e minha vida sigue igual? Aí você vai orientar a pessoa, por isso, por aquilo, pero, sin embargo, e tem um montão de excusas, um montão de desculpa. Então, esta pessoa está na igreja, pero tem um coração lleno de orgulho, porque a palavra de Deus, quando cai em seu coração, quando chega a seus ouvidos, encontra uma terra dura como hierro, e não há fruto. Porque eu tenho que ouvir a palavra de Deus com humildade e ver o que necessito arreglar, cambiar em minha vida. Amém? Eu tenho que reconhecer. Se eu tenho que pedir perdão a minha esposa, vou pedir. Se eu tenho que pedir perdão a uma pessoa, vou pedir. Se eu tenho que arreglar isso, vou arreglar. Então, o problema das pessoas, para que elas, por o motivo por que as pessoas não crescem espiritualmente, não crescem em sua vida, o único motivo é este. O único motivo. A palavra de Deus entra aqui e sai aqui. Não absorvem, não praticam. Se você pergunta às pessoas, a salida do serviço, a salida da igreja, se você pergunta, já hice esta experiência, eu já hice essa experiência em alguns lugares. Se você pergunta, que pastor predicou? O que pastor predicou? Terminando o serviço, a pessoa não se recuerda de nada. Se a pessoa vem aqui para o atendimento, a pessoa faz uma pergunta ou pede uma oração de uma coisa que o pastor acabou de orar, acabou de orientar, acabou de predicar. Minutos terminando o serviço, a pessoa não prestou atenção em nada. Por isso não cresce, por isso não recebe o Espírito Santo, por isso não desarrolla, por isso que não alcança a certeza da salvação, por isso que siga estancado dentro da igreja. Mire que ele habla assim no versículo adelante, 22. Mire a orientação. Não solo escutem a palavra de Deus, tem que ponerla em prática. De lo contrário, solamente se o quê? O quê? Se enganam
a si mesmos. Mire por que não prosperam. Mire. Mire por que não cambia a sua vida. La culpa não é de Deus. La culpa não é da igreja. La culpa é da pessoa que escuta a palavra, pero não põe atenção, não pratica. As pessoas perguntam, por que eu busco o Espírito Santo e não recebo? Porque não há prática da palavra. Porque quando você passa a praticar, o Espírito Santo vem e passa a viver dentro de você. Porque mais do que você quer o Espírito Santo, ele quer estar dentro de você. Mais do que você o busca, ele quer estar dentro de você. Amém? Mas as pessoas insistem em seguir suas vidas de acordo com suas experiências, de acordo com sua capacidade, de acordo com seu tempo de igreja, de acordo com suas linhas de pensamentos. Isso é orgulho. Se não há um cambio, não haverá transformação. Mire o versículo que vem abaixo, 23. Pois, se escuchas a palavra, pero no lo obedeces, seria como ver tu cara em um espejo. Você vê sua cara no espejo e depois você não se acorda como estava. Você não acorda se estava sucio, se tinha uma mancha, se estava despenhado, ou se seu cabelo não estava arreglado. É assim. Mire que ele habla no versículo: te ves a ti mesmo, luego te alejas e te olvidas de quê? Como eres. Assim são muitas pessoas, escutam a palavra, escutam a prédica, leem a Bíblia, pero se olvidam de todo, não gravam nada. Você vê que as pessoas não sabem manejar a Bíblia. As pessoas não têm hábito, não conhecem a Bíblia. Amiga, amigo, ponga uma coisa em sua cabeça: se você não conhecer a Bíblia, você não conhece a Deus. Como que Jesus venceu o diabo quando o diabo apareceu para ele no deserto? Com quê? Ele disse: de quê? Nem solo de pão vive o homem, e sino de la palavra que sale de la boca de Deus. E Jesus falou essas palavras como está escrito em Deuteronômio. Jesus solamente estava recordando o que está escrito em Deuteronômio, que o homem tinha que viver não del pão que caía del cielo para el pueblo en el deserto, e sino de la palavra que salia de la boca de Deus. Se você quer fé, se você quer vida, se você quer poder para salvar tua alma, está lá a palavra. Se você não pratica a palavra, você está perdendo o tempo da igreja. Você está aí na igreja, mas não está desarrollando, não está crescendo. Compreende sim ou não?